Bom dia. Lucas 7, a partir do versículo 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Nós observamos que sempre quando Jesus ia, eu não sei por qual motivo, ele tinha o hábito, né, quando ele ia comer, jantar, ele se recostava na mesa, né? Debruçava-se mais sobre a mesa, como você pode ver que em todas as vezes que falava que ele ia jantar na casa de alguém, ele assim fazia. É que ele reclinou-se sobre a mesa, ele tinha esse hábito. Tá. E aí ele estava na mesa do fariseu, né, que tinha chamado dele. Eu vejo pessoas, né, crentes falar, não podemos comer na casa de fulano, na casa de Bertrano, porque ele é católico, ele é espírita, ele é macumbeiro, aí ele não tem religião. Mas se eu for convidado para comer na casa de alguém, e eu digo assim, raramente, que dificilmente eu saio, não vou na casa de ninguém. Eu tenho um hábito, na verdade, eu não tenho tempo e eu não gosto de sair também. Eu também comeria sem problema. Evidentemente, se eu sei que é uma comida consagrada, aí eu vou me declinar. Falar, não, obrigado, deixa outro momento. Eu como na casa de um macumbeiro, de um espírita, de um fariseu qualquer, mas com certeza eu não como na casa de um falso crente. O falso crente é que nós devemos nos afastar totalmente dele. Agora, as pessoas do mundo não, o contrário. Nós temos que até mesmo termos oportunidade de estar pregando para eles, né, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário isso. Muito bem. Então Jesus estava lá na mesa, aí chegou uma mulher, tomou conhecimento da situação dele, fala com a mulher pecadora. Muitos já deduzem ou falam, não sei baseado em que era uma prostituta. Eu não vou afirmar tal coisa, porque eu não posso acrescentar nem tirar nada da Bíblia. A Bíblia não fala que ela é uma prostituta. E como eu não encontrei esta palavra dizendo que ela é uma prostituta, eu também não vou dizer. Tá? Diz que ela era uma pecadora. Tais os pecados dela não sabemos. E mesmo porque, mesmo se ela fosse uma prostituta, o pecado dela não é diferente de qualquer outro. E ela então, ela se posiciona atrás de Jesus, começou a chorar. Começou a chorar e as lágrimas dela estavam ali caindo nos pés de Jesus. Chorando e as lágrimas caindo nos pés, ela depois pegou o cabelo e secou os pés de Jesus com o cabelo dela. E ela estava com um frasco cheio de perfume. Depois ela pegou o perfume e passou nos pés de Jesus. E ainda beijou os pés de Jesus. Aí, pessoas, mas por que ela fez isso? Podemos ter 100% de certeza. Foi uma mulher que foi tocada por Deus, foi pensando exatamente para fazer aquilo.
E que ela só chegou atrás de Jesus, ela chorou, reconhecendo, claro, a situação dela como pecadora, se arrependendo, chorando, e tá ali, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, secando com seus cabelos. E depois ungiu com o perfume dela, e ainda beijou os pés de Jesus. Versículo 39. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Ali o fariseu tinha convidado Jesus para comer, ou seja, o dono da casa. Aí ele falou assim, realmente pensando consigo, né? Ele não falou, porque ele falava consigo mesmo, então estava pensando. Mas se esse aí fosse um profeta, eu saberia quem é esta mulher, que é uma pecadora. Saberia que ela era uma pecadora e tá tocando nele. Não deixaria, né? Não deixaria esta pecadora se aproximar dele. O interessante é que aí nós vemos isso hoje nas religiões. Ah não, qual a situação do fulano? Ah não, fulano vive assim, assado, no pecado, no erro. Ele conhece Jesus? Não. Então nós temos que recebê-lo até para ensiná-lo. Nós temos que recebê-lo para nós podermos mostrar, apresentar o Senhor. O que nós temos que fazer é fugir, é nos ausentar de quem não conhece a Jesus, de quem não conhece a Cristo, mas se diz evangélico. Esses que se apresentam como evangélico, se apresentam como crente, mas não conhecem a Cristo. Eu falo não conhecem ou não querem conhecer, porque apesar de estar dentro de um templo, e nós sabemos, os católicos não têm o hábito de ler a Bíblia, de carregar a Bíblia, mas o cristão tem. Ele tem a Bíblia, então ele lê. Se ele não lê, é pior ainda. Então ele tem que conhecer, saber qual que é a vontade do Senhor. E ele está vivendo de maneira errada, então desse aí nós temos que nos afastar. Igual Paulo nos explica isso muito bem. Lá em Coríntios 5 fala muito claro. Então o que nós temos que fazer? A pessoa fala, não está no erro, está no pecado, eu vou receber, vou pregar para ele, vou mostrar para ele Cristo, para ele abandonar o pecado e se converter ao Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Mas pessoas de fora é crente, é evangélico, mas é evangélico que não pratica o evangelho. Então não é evangélico. Então agora os fariseus, os religiosos, estão julgando Jesus ali, mas olha aí. Interessante, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. E está ali agora beijando o pé dele, lavando, não deveria estar tocando nele, né? Ele saberia, não poderia deixar. Mas Jesus sabia muito mais, sabia até o que ele estava pensando. Olha o que Jesus diz. Aí no versículo 40. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, diz-me. Simão é um nome comum naquela época, assim também como Jesus também era um nome comum, digo naquela época, naquela região, tá? Prova tal que, inclusive, o primeiro nome também do Barrabás era Jesus, tá? Não era um nome diferente. E Simão, o nome do Pedro também tinha o nome Simão, o primeiro nome, e vários outros Simão nós encontramos.
E esse aqui é um Simão no fariseu. Aí Jesus fala com ele agora assim, eu tenho algo para dizer. Fala, sim, mestre, fala. E ele, no pensamento, fala, isso não é um profeta, não é nada, né? Ele sabe que é essa mulher. Mas quando Jesus fala, sim, mestre. E mostra o que? Hipocrisia, a falsidade. Jesus muito combateu. E hoje nós vemos essas hipocrisias, essas falsidade nesse meio denominado evangelho. É o que mais vemos. Aí Jesus diz-me, versículo 41, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus congratulou. Julgaste corretamente. Jesus, sabendo o pensamento dele, vira para ele e fala, escuta, Simão, fala com o fariseu, dois homens, né? Dois homens deviam um certo credor, uma outra pessoa, né? Um devia 500 denários e o outro 50. Ou seja, a dívida dele era 10% em relação ao outro. Um 500, outro 50 denários. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. Nem o que devia 500 denários tinha condição de pagar. E nenhum que devia 50 denários também tinha condições de pagar. Aí o que fez o credor, a pessoa que eles deviam? Resolveu perdoar a dívida deles. Perdoou. Não precisa me pagar mais nada não. Eu esqueci da dívida de vocês. Tá? Não tem mais nada. Replicou-lhe Simão. Aí Jesus perguntou, vem cá, qual dos dois amará mais? Simão falou, não, eu imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, ou seja, aquele que foi perdoado os 500 denários. O que teve a dívida maior perdoado deve amar mais. Deve amar mais do que aquele outro que foi perdoado só 50. Ele deve entender, caramba, eu realmente, se ele me perdoou, foi 500 denários, né? 50 só. Ao que Jesus congratulou, julgastes acertadamente. Falou certo, falou de maneira correta, é exatamente isso. Versículo 44. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Então Jesus agora traz o ensinamento e já mesmo na casa, na casa do fariseu, né, desse Simão, Jesus agora dá-lhe uma lição de moral. Ele tinha pensado, só não culto dele lá. Ah não deve ser profeta, né? Porque senão saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus faz a pergunta para ele sobre quem que amaria mais, sobre os dois devedores, né? Ele falou, não, realmente quem ama mais é quem devia mais. Porque realmente é isso aí. Aí Jesus já fala direto, ele falou, olha,
virou para a mulher, né, assim, ele agora virou para ela e disse, olha, você tá vendo essa mulher? Pois é, eu entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Porque quando as pessoas eram chamadas, eram recebidas, né, você recebia na sua casa, naquela época, como não era sapato fechado, eram chinelos, chamavam de precá, tem outros nomes, ou alguns descalços mesmo, chegava na casa, as pessoas davam água para as pessoas lavar os pés. Assim como lavar as mãos, já tinha tonéis ali que já estavam prontos para isso, para dar para os visitantes. Ou mesmo as pessoas da casa, quando chegavam da rua, lavavam os pés. Era costume. E Jesus lembrou ele convidou Jesus para comer na casa dele, mas ele não deu água para Jesus lavar os pés. Ou seja, ele fez um convite para Jesus comer na casa dele, mas na verdade com mais intenção como sempre os judeus estavam armando ciladas, perguntas e esse tipo de coisa. Mas não realmente por reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, não foi por temor, respeito, amor, nada disso. Jesus jogou na cara dele agora, foi entrei na tua casa, você não trouxesse água para lavar os pés, como é o costume. Você abriu mão, porque nem lembrar, o costume é trazer água para lavar os pés, você não trouxe para mim. Mas esta mulher, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Você me negou água, ela molhou com água as lágrimas. Você não me deu toalha para enxugar os pés, porque você não tem água para me dar, você não deu? Ela usou o cabelo dela como toalha para enxugar meus pés. Aí no versículo 45, Deus fala, da mesma maneira tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Você pode ver que no livro, nas cartas de Paulo sempre falando, saudai todos com ósculo santo, né? Ósculo é um beijo santo. Eles tinham este costume também. Claro, o judeu não beijou Jesus. Não deu um beijo na face de Jesus. Não deu água para lavar os pés. Não beijou Jesus nem nada. Jesus jogou na cara dele também. Foi da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não seja de beijar os pés. Ela não está beijando em minha face, não, ô Simão. Ela está beijando os meus pés, ela não para de beijar os meus pés. E mais, no versículo 46 ele fala, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. As pessoas ungiam-se com óleo. Ou seja, você não fez nada. Você não fez nada. E ela fez tudo muito. Ou seja, a única coisa que você fez é me convidar para comer aqui. Não importa os motivos, mas foi isso. E ela fez muito mais. Ela tem muito pecado, por muito será perdoado. Aí ela diz assim, te asseguro, no versículo 47, por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que muitos pecados já foram todos perdoados. Seus muitos pecados já foram perdoados. Realmente é pecador, muito pecado, mas o muito amor dela mostrou que foi perdoado. Ainda ontem eu estava conversando com o Valdir no telefone, falou, pastor, eu sinto que ainda, eu acho que eu não sou digno, que eu pequei muito. Todos nós pecamos, no passado eu era os maiores pecadores, mas por eu conhecer Jesus, eu creio nele, eu sei que ele me perdoou. Não temos mais pecado. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Aí ele fala sobre os teus pecados, eu não lembro mais. Lá em Romanos 8 fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá. Está a palavra do tempo todo fala, então, eu fui perdoado. Muitas pessoas falam, Deus não perdoou, não perdi. Eu amo muito a Deus, porque Ele me perdoou muito.
perdoou muito. Eu sempre falo, eu era um terrível pecador. O perdão do Senhor foi muito grande, muito abrangente, foi tudo. Eu não mereci absolutamente nada, ele perdoou. Ele perdoa muito. Ele perdoa. Então agora Jesus está dando ensinamento para ele. Olha, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. As pessoas, não, eu acho que eu não pequei. Não, é um pecadinho simples. Aí também não demonstra o amor que deveria ao Senhor. Não demonstra o respeito, a reverência como deveria demonstrar. Mas nós temos consciência que fomos pecadores, pecamos muito. Então nós sabemos que amamos muito, nós devemos amar muito o Senhor. Nós temos consciência que Ele nos salvou do atoleiro, da lama que nós vivíamos. Amamos muito. Versículo 48. Em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoado estão todos os teus pecados. Todos os teus pecados são perdoados, mulher. Não importa se ela... porque ela... como dizem por aí, eu não falo, não afirmo isso. Não, que ela é uma prostituta, que ela é isso, que não importa. Todos os teus pecados estão perdoados. O Senhor perdoa. Nós também. Se nós nos arrependemos, vamos diante do Senhor, como ela se arrependeu. Estava ali chorando, amando o Senhor, os seus pecados foram perdoados. Mas não esqueça que Jesus sempre vai dizer: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Sempre diz. Versículo 49. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E começaram a comentar a todo mundo: então, vem cá, quem que é ele, né? Ele está podendo até perdoar pecado, que negócio é esse? Eles não queriam aceitar, não queriam reconhecer. Como não querem? Israel até hoje, os judeus, eu sempre falo com isso, a maioria são a minoria que são judeus cristãos, né, que se converteram ao evangelho, mas a maioria não aceita Jesus como o Salvador, não aceita Jesus como Filho de Deus, não aceita Jesus como Messias, não aceita Jesus como aquele que foi enviado. Não aceita. Quem é esse que pode até perdoar pecados? Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Olha, da sua fé, o que todos esses religiosos não têm, você teve fé. Essa fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Não vai só em paz agora, não. Em paz permanente. Ela recebeu uma grande bênção do Senhor. Vai-te em permanente paz. Nós podemos ir em permanente paz. Basta termos fé. Basta reconhecermos Cristo como nosso Salvador. Basta nos arrependermos dos nossos pecados. Basta nós irmos a Ele. Confessar. Ele nos perdoa. Lucas 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino, e os 12 estavam com ele. Então, Jesus estava ali de aldeia a aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho. Jesus veio para apresentar o evangelho da graça, as boas novas, a boa notícia. Então ele ficava parado, rodando cidades, pregando, chamando o povo ao arrependimento. E mostrava o poder de Deus, curando as pessoas, libertando, abrindo os olhos dos cegos, expulsando o demônio das pessoas, mostrando o poder de Deus. O tempo todo mostrando o poder de Deus. E mostrando que o reino havia chegado. E com ele tinham os apóstolos, 12 que estavam com ele também.
E versículo 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Havia algumas que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de que havia saído 7 demônios. Joana, que é a esposa de Cusa, que era administradora da casa de Herodes. Tem mulheres importantes, né? Essa Joana, a esposa do Cusa, ela era a esposa, né, do administrador da casa de Herodes. Herodes era o rei, tá? Susana, não sabemos quem é, e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Então presta atenção, Jesus andava cidade em cidade pregando o evangelho, e junto com ele estavam ali os 12 discípulos. Além dos 12 discípulos, ia várias mulheres, né? Citou o nome aqui somente de Maria, né, que era conhecida como Madalena, da Joana, esposa do Cusa, e da Susana, mas ainda fala que muitas outras. Então tinha várias mulheres. O que não se chama atenção aqui na primeira aqui, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Nós temos que entender, gente, reconhecer que demônios é uma espécie de enfermidade. Por que é? Você pode ter demônio agindo na sua vida, as pessoas têm uma constante dor de cabeça, as pessoas têm problemas nos rins, nos baços, qualquer parte do corpo, enfermidades são espirituais. São enfermidades. Você tem demônios, é uma enfermidade. Você é uma pessoa totalmente descontrolada, tem demônio na sua vida, é uma enfermidade. Tá? Você é uma pessoa que só vive numa tristeza, num choro, é uma enfermidade. São demônios. Hoje, nessa época que nós vivemos, na geração, tem um modismo, tá? Todo mundo fala, não, é depressão, é pânico, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, coisas sérias. Pessoas tomam remédios fortíssimos, controlados, tarja preta. Mas eu afirmo com certeza que a maioria dessas síndrome de pânico, dessas pessoas que estão com síndrome de pânico ou com depressão, a maioria é problema espiritual. São enfermidades espirituais. Da mesma forma, tem muitas pessoas que têm desmaio, não, fulano tem epilepsia, aí tomam um gadernal e outros remédios mais fortes, violentíssimos. Isso é problema espiritual. O que as pessoas têm que fazer? Vir ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, buscar realmente no Senhor, tá? Numa igreja séria, um pastor sério, um pastor que possa colocar as mãos sobre as suas cabeças, orar, repreender o mal, as pessoas ficam curadas. Pastor, mas não, qualquer homem de Deus que vive o Evangelho, que vive a palavra de Deus, são curados porque Jesus nos deu esse poder. Jesus nos deu essa ordem. Nós temos não somente que fazer, Jesus falou que nós ainda faríamos obras ainda maiores, porque ele foi para o Pai. Então nós temos o dever, nós temos a obrigação de fazer isso. E o interessante é que além dos 12, tinha várias mulheres. Até hoje, quem mais mantém e sustenta os ministérios são as mulheres. Aí todo mundo fala, no pastor, no seu ministério, a maioria das ovelhas são mulheres? Sim, são mulheres. E são a maioria delas que sustentam, essas ovelhas que sustentam, que mantêm o ministério. O ministério meu não, o ministério é do Senhor. Jesus também, o trabalho dele era pregar o evangelho, apresentar o reino de cidade em cidade. Ele trabalhou até seus 30 anos, aproximado, quando trabalhava no carpintaria com o pai. Depois disso, não. Ele era também sustentado no ministério terreno dele, era essas mulheres, outras pessoas
que ofertavam, que sustentavam, que mantinham, como fala aqui no versículo 3. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens, não sustento somente de Jesus, mas como dos apóstolos. Elas que mantinham, elas que o sustentavam, porque eles tinham a dedicação deles exclusiva o tempo todo à obra de Deus, a pregar o Evangelho. As pessoas hoje falam, ah, não, mas o fulano, ele é um pastor, ele está na obra assim, assim, ele não trabalha. O trabalho, você pregar o Evangelho. Eu não tenho outra atividade. A minha atividade é exclusivamente pregar o Evangelho, viver o Evangelho, orar, interceder e estar o tempo todo. E, consequentemente, também sou alimentado, sou sustentado através das ovelhas que mantém o ministério. Queria fazer lembrar que nessa época quem era o tesoureiro, quem tomava conta, né, das ofertas que Jesus recebia, era Judas Iscariote, que por sinal metia a mão, que roubava. E nós vamos ver mais à frente, fala de maneira clara, porque ele era ladrão. Tá? Muito bem, nós lemos hoje, entramos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós fomos até o versículo 3. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 4. Por isso, em todo tempo, toda dúvida, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.